Neste vídeo falaremos sobre uma das ideias mais fascinantes da teologia, a incompreensibilidade de Deus. Parece até um paradoxo, não é mesmo? Como é que a gente pode falar sobre algo que é, por definição, incompreensível? Bom, o conceito é muito mais rico e profundo do que parece à primeira vista. Isso já nos leva direto para a pergunta central que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Se Deus é infinito e nós somos finitos, é realmente possível conhecer um ser assim? A resposta, olha, talvez não seja bem o que se espera. Para a gente desvendar isso, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, a gente vai diferenciar o que é conhecer e o que é compreender. Depois, vamos explorar essa diferença gigantesca entre o finito e o infinito. Aí, vamos ver como Deus se revela de um jeito sob medida para nós. E no final, qual o impacto prático disso tudo na nossa fé. Ok, vamos mergulhar nisso. O ponto de partida é entender o seguinte: quando a teologia fala que Deus é incompreensível, ela não está dizendo que ele é incognoscível, ou seja, que não dá para conhecer ele de jeito nenhum. A distinção aqui é fundamental. E a distinção é justamente esta. Conhecer significa ter um conhecimento que é verdadeiro, que é real, sobre quem Deus é. Sabe, um conhecimento que importa, que é essencial. Por outro lado, compreender significaria ter um conhecimento exaustivo, total, absoluto. É tipo a diferença entre conhecer o oceano, a gente sabe que ele é vasto, salgado, poderoso, e conhecer cada gota d'água e cada criatura que vive lá dentro. Impossível, né? Então, o ponto crucial é este. A gente pode, sim, conhecer Deus de forma verdadeira, naquilo que ele mesmo escolhe revelar sobre si. No entanto, a sua essência completa, o seu ser por inteiro, em toda a sua totalidade, isso permanece além da nossa capacidade total de compreensão. Mas por que existe essa limitação? A resposta está na raiz da nossa própria existência. Vamos então para a nossa segunda parte para ver como isso se desenrola. A razão fundamental para a incompreensibilidade de Deus é a diferença que a gente chama de ontológica, ou seja, uma diferença na própria natureza do ser entre o Criador e a criatura. Não é só uma diferença de tamanho, como se Deus fosse apenas maior que a gente. É uma diferença de categoria mesmo. Agora, o que é realmente interessante aqui é o contraste. Pensa bem, Deus é infinito, eterno, ele existe por si mesmo. Ele não depende de absolutamente nada. Já nós, por outro lado, somos finitos, temos mentes limitadas pelo tempo, pelo espaço. A conclusão lógica disso é inevitável. O finito simplesmente não consegue conter, esgotar ou abraçar completamente o infinito. É uma impossibilidade tanto lógica quanto metafísica. Tá, mas se existe essa barreira que parece intransponível entre o finito e o infinito, como é que algum conhecimento se torna possível? É exatamente aqui que entra um dos conceitos mais bonitos da teologia, a tal da acomodação divina. E essa citação de João Calvino ilustra isso de um jeito brilhante. Ele diz que Deus se acomoda à nossa capacidade limitada. É como se ele falasse com a gente como uma babá fala com uma criança pequena, sabe? Usando uma linguagem simplificada, balbuciando, para que a mensagem essencial seja transmitida e entendida, mesmo que a criança não entenda toda a complexidade por trás do que está sendo dito. A teologia até dá uns nomes técnicos para isso. O conhecimento arquetípico é o original, o conhecimento perfeito e infinito que Deus tem de si mesmo. Já o conhecimento ectípico é a cópia, é o nosso conhecimento. Ele é verdadeiro, é real, mas é uma versão limitada, adaptada, que a gente recebe através da revelação dele. Pensa assim, é uma cópia fiel, não uma distorção. Portanto, a revelação que a gente tem, especialmente nas Escrituras, ela é absolutamente verdadeira. E mais, ela é suficiente para tudo que a gente precisa para a vida e para a fé. Não é uma verdade parcial no sentido de ser errada, mas sim adaptada à nossa finitude. É como se Deus nos desse a verdade numa resolução que a nossa mente consegue processar. Ok? Tudo isso pode parecer muito teórico, mas as implicações práticas disso para a vida de fé são enormes. Entender a incompreensibilidade de Deus molda profundamente a nossa atitude em relação a Ele. Vamos ver como isso se desdobra em 3 áreas principais: na humildade com que a gente estuda teologia, na adoração que prestamos a Deus e na segurança que a gente encontra mesmo no meio do sofrimento. Primeiro, a humildade.
Saber que nunca vamos esgotar o conhecimento de Deus nos protege daquela arrogância de achar que podemos encaixar Ele nas nossas caixinhas intelectuais. Segundo, a adoração. Se a gente pudesse entender Deus por completo, ele talvez se tornasse tedioso. É um mistério, essa grandeza infinita dele que inspira uma reverência, uma admiração que nunca acaba. E por último, a segurança. Naqueles momentos difíceis, quando a gente não entende por que as coisas acontecem, lembrar que os caminhos dele são mais altos que os nossos nos permite confiar na soberania e na bondade dele, mesmo sem ter todas as respostas na mão. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A cultura de hoje muitas vezes quer respostas fáceis, completas, para tudo. Mas se o mistério é o que alimenta a adoração e o nosso senso de admiração, o que a gente realmente perde quando tenta a todo custo eliminar esse mistério da fé? Fica aí a pergunta. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!